Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber todas as notificações. Nós estamos aqui para poder trazer a mensagem que foi pregada no culto dos jovens, falando a respeito de Ezequias e as redes sociais. Para a gente poder entender melhor isso, vamos para o livro de Isaías, capítulo 39, versículo 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros da casa do tesouro a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então nós estamos aqui no livro do profeta Isaías, e no livro do profeta Isaías está dizendo que Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou para Ezequias cartas e enviou também presentes. Mas esses homens eram homens da Babilônia. A Babilônia foi, é e sempre será inimiga da vontade e do povo de Deus. O que será que aqui a Babilônia está fazendo, mandando cartas, mandando presentes ao rei Ezequias? O que na verdade eles queriam? Qual era o intuito deles? E aqui nós iniciamos uma investigação para poder entender um pouco mais sobre isso. Mas antes de eu revelar para vocês o que nós descobrimos nessa investigação, eu quero falar um pouco mais para você quem foi o nosso amigo Ezequias. Jotão gerou Acás e Acás gerou Ezequias. Antes de se tornar rei absoluto, ele reinou junto com seu pai. E com 25 anos de idade, no ano 726, ele iniciou o seu reinado, que foi encerrado no ano 697 a.C., ou seja, ele reinou por 29 anos. Os outros reinados antes de Ezequias foram marcados pela negligência espiritual. O templo estava abandonado. Para a gente entender melhor sobre essa questão, vamos ver na Bíblia, onde eu tirei esses dados aqui a respeito de tempo. 2 Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abiá e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Então você percebe que assim que Ezequias, que via os erros de seu pai, provavelmente deve ter acompanhado alguns erros do seu avô, e percebeu que aquela geração era uma geração fadada ao fracasso pela negligência espiritual. Quando Ezequias ele está vendo seu pai, o Ezequias acredita que deve ter um pensamento que muitos jovens devem ter. Tudo aquilo que o meu pai, tudo aquilo que a minha mãe está fazendo de errado, que eu não concordo, quando chegar a minha vez, eu deverei fazer diferente. Eu devo fazer totalmente diferente, porque eu não concordo com aquilo que o pai faz, com aquilo que a mãe faz, mas um dia chegará a sua vez. E quando chegou a vez de Ezequias, Ezequias cumpriu ali aquilo que os pensamentos lhe diziam. O Ezequias reparou o templo, o Ezequias trouxe de volta o culto ao Senhor. Quando você traz o culto ao Senhor, você traz o Senhor. Por isso é interessante que o jovem ele tenha essa capacidade de cultuar ao Senhor,
na sua casa, de cultuar o Senhor na escola, de cultuar o Senhor na faculdade, aonde você for. E ali você cultuar ao Senhor, você estará trazendo o Senhor. E eu falo, muitos são os desafios dos jovens, muitos são os desafios, porque muitas são as seduções, muitos são os problemas que envolvem a vida de um jovem. Muitas vezes o lugar onde era para ser um lugar de paz, que é o quarto dele, é um lugar de tristeza, de solidão, de depressão. Mas se ele aprender que o quarto dele pode ser um lugar onde ele invoque o Senhor, ele fará como fez Ezequias. Trouxe Deus de volta. Talvez o jovem, ao sair de casa, vai numa festa, vai na casa de um parente, e ali naquele lugar começam as provocações, os apelidos, e aquele jovem vai se enfurecendo, e daqui a pouco ele não aguenta toda aquela pressão, ele acaba respondendo, e ali se torna uma confusão, ele acaba muitas vezes se envolvendo, até mesmo com familiares. Por isso a necessidade. Você, jovem, precisa cultuar ao Senhor. Mas, irmão Diego, como que eu posso fazer isso? Vou ficar orando na festa? Não. Mas antes de ir, você vai dizer: Deus, só vai comigo. Pai, vai comigo para aquela festa. Vai comigo para aquela escola. Vai comigo para a faculdade, para a rua, para a viagem. Senhor, não se ausente de mim. Por que que eu tenho que ter essa consciência e orar pedindo que o Senhor não se ausente, não se afaste de mim? Porque uma coisa eu te dou certeza: sem Deus você vai fracassar. Sem Deus é impossível você conseguir resistir a estas seduções. Então sabemos que Ezequias, logo no início, no primeiro mês, no primeiro ano, ele restaurou o templo que estava abandonado. Restaurando o templo, ele vai fazer algo aqui que amanhã, no futuro, ele vai se beneficiar. A oração que você faz hoje, a busca que você faz hoje, o arrepender-se que você faz hoje vão te ajudar lá na frente. E esse homem restaurou o templo, o culto, e também restaurou a festa da Páscoa, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 8. Mas nesse momento ele chama a atenção do povo, aí diz assim: não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e serviu ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Ele está dizendo: nós vamos trazer de volta a Páscoa, mas eu queria que vocês não endurecessem a cerviz. Eu quero que vocês não sejam tomados por mais rebeldia. Não quero que vocês sejam tomados de raiva, de rancor, porque esse lugar o Senhor, ele santificou para que nós viéssemos nos santificar. E se nós não nos arrependermos, a ira dele que está acesa sobre nós, ela não se apagará. Ele está dizendo: não importa o que os seus pais fizeram, não importa o que os seus avós, os seus tios, primos mais velhos, professores, pessoas influentes fizeram. Agora é a vez de vocês. Agora é a vez de vocês adorarem e buscarem a esse Deus de todo o coração de vocês. Ezequias está pregando, ele é um rei, mas na verdade ele também aqui faz um papel de um pregador excelente ao seu povo. E aqui ele traz o teu povo a se envolver com Deus. E isso fez com que eles foram a cada dia se levantando e se levantando e se levantando. E aquele povo que andava longe de Deus, agora volta a andar com Deus. Só que nós tivemos e sempre teremos até o momento do julgamento um inimigo chamado Satanás. E Satanás nem sempre ele se levanta quando você está caído, ele está indiferente. E você começa a dar os primeiros passos e ele está indiferente muitas vezes. Mas quando você está de pé, muitas vezes quando você está pronto, quando você está grande, quando você está vistoso, quando você está influente, ele vai querer te derrubar. Hoje,
Se Satanás derruba um líder famoso espiritual, as consequências são terríveis, porque junto com esse líder cai expectativas, cai crenças, caem histórias, e isso é muito difícil de ser restaurado. Por isso que aqueles que chegaram até algum lugar com Cristo, que lá permaneçam, que lá sejam guardados pelo Senhor. E para você entender, quando em 2 Crônicas 32, versículo 7, um rei chamado Senaqueribe sitia aquele lugar e manda cartas através de seu servo Abisaque e diz: olha, não adianta, não tem para onde correr, não tem o que vocês fazerem, não tem. Eu vou derrotar vocês. Vocês conhecem a força do meu exército. E quando essas cartas levadas por Abisaque chegam aos servos de Ezequias, eles levam essas cartas. E quando dão essas cartas a Ezequias, Ezequias, ele lê aquilo e se revolta, ele se humilha diante do Senhor. Mas lembra que tudo isso está acontecendo, tudo isso está ocorrendo. Mas esse povo tem um Deus, esse povo tem um templo que foi restaurado, esse povo tem um lugar aonde eles construíram, reconstruíram para voltar a adorar o Senhor. E para esse lugar que Ezequias vai. Por isso que é necessário você criar uma intimidade com Deus. Porque na hora do desespero, na hora que o bicho pegar, que o chicote estralar, é para lá que você vai correr. E foi para lá que Ezequias correu. E enquanto ele corria para o templo, ele disse aos seus servos: vai e conta tudo ao profeta Isaías. E eles foram. Isaías logo disse a eles: fiquem tranquilos, a mão de Deus vai operar, Deus vai dar o livramento. E enquanto Ezequias está em seu momento, ele, Deus, ele pega aquelas cartas de afronta e diz: Deus, está aqui, Pai. Está aqui toda afronta, tudo que me fizeram, tudo que estão falando, tudo que estão dizendo, não é só contra mim não, Senhor. Eles estão se levantando contra o Senhor. Saiba de uma coisa, por que que a afronta ela é sempre maior do que você? A afronta do povo de Israel, na época de Davi, vinda através de Golias, era muito maior que Davi, porque aquela afronta não afrontava só Davi, afrontava o próprio Deus. Deus escolheu as orações do rei Ezequias e Deus, numa só noite, matou 185 mil homens, 1.000 soldados que estavam babando para destruir o povo de Deus. Mas ali o Senhor se manifestou, fazendo Senaqueribe correr de medo. O que eu vou fazer aqui? 185 mil homens, eu não quero ser os 185.001. Ele correu e foi embora. Deus, ele se manifestou. E ali o povo começou a ser mais e mais e mais abençoado. E aquilo foi crescendo, 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 ao ponto que em determinado momento aconteceu algo muito triste. O rei Ezequias acabou se exaltando. O coração dele estava se enchendo daquela vitória, daquelas coisas que o Senhor havia dado a ele, e ele deixou o coração dele crescer, inchar. E aí nós vemos que logo depois o Senhor envia Isaías até o Ezequias e diz: olha, arruma a tua casa. Você está doente, você está enfermo, e eu quero te dizer uma coisa: você vai morrer. E naquele momento, Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ele se arrepende. Senhor, me perdoa. Eu lembro que eu andei diante do Senhor. Ele andou diante do Senhor quando ele não tinha tudo o que ele tinha. Ele andou diante do Senhor enquanto ele era simplesmente um homem começando, um jovem com 25 anos. E naquele momento, o Senhor ouve a sua oração. E aqui se cumpre a palavra que está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, aonde diz que o Senhor ouve a oração dos humildes. E naquele momento ele se vestiu de uma humildade. E o Senhor disse para Isaías, que nem tinha chegado no pátio, falou: volta, volta e diga para ele que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida.
que eu vou dar vitória para ele. E Deus encheu aquele homem de vitória. Muitas vezes nós achamos que só Satanás tenta nos parar, mas muitas vezes o próprio Deus tenta nos parar. Porque segundo o que João declarou no livro de Apocalipse, ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O Senhor é o começo, o início e o fim. Ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, mas ele também conhece o seu futuro. E o futuro daquele que tem a soberba dentro de si é um futuro mau, é um futuro ruim. E ali o Senhor viu que Ezequias havia se arrependido da soberba. E novamente ele continuou a vida. E ele foi crescendo, tudo voltou a ficar bem. Até o momento que chega esse aqui que é o título da mensagem: Ezequias versus redes sociais. Claro que eu vou usar uma alegoria, mas você vai me entender. Tudo começa a piorar de novo quando chega uma notificação, e a notificação está escrita assim: a Babilônia solicitou a sua amizade. E ali Ezequias, olhando para aquela solicitação, pensou: por que não? Por que não? Eu estou tão bem, eu sou tão abençoado, sou tão querido, desejado ao meu povo que eu restaurei. Sim, vou aceitar essa amizade da Babilônia. E aqui nós lemos o 39 e vamos ler de novo, porque aqui onde começamos, retornaremos. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Convalescido quer dizer recuperado. E Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ele aceitou a solicitação e começou uma conversa. Ô, tudo bem? Que quem está falando é Merodach-Baladã. Ô, Merodach-Baladã. E aí eles começaram a trocar mensagem. Passa seu WhatsApp, passa o WhatsApp. Cara, preciso um dia aí. Não, vem um dia aí. Pode vir. Aí ele veio. E aí quando ele chegou lá, a Bíblia diz que Ezequias se alegrou. Só que a gente não se alegra com os nossos inimigos. Não há alegria diante daqueles que querem o nosso mal. E ele se alegrou e simplesmente ele deu um abraço bem forte e falou: meu amigo. Porque é assim, né? Todo mundo que está na nossa rede social é o nosso amigo, é os nossos queridos, os nossos amados. São pessoas que torcem demais por mim, são pessoas maravilhosas. Então, muitas vezes ali na alegria, nós fazemos amizades que só o diabo está usando ali tudo para nos destruir. E ele pega essa amizade e escancara a porta da casa dele, põe todo mundo para dentro e começa: aqui é meu quarto, aqui é minha cozinha, aqui é minha sala, aqui é o meu quintal, é aqui onde eu durmo, olha, esse aqui é meu cofre, essa é minha piscina, esse é isso, esse aqui mostrou tudo, 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 tudo. E por que Ezequias versus redes sociais? Qual é o lugar que hoje as pessoas abrem para que as outras vejam? Existe algo chamado intimidade. A intimidade ela é necessária. Até a oração, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto. Nem todas as pessoas, ou melhor, ninguém deve ouvir as suas orações a não ser Deus. Aquela oração sua e Deus. Não pode ser, quero orar por você, eu vou orar e você vai ouvir minha oração. Mas tem coisas que eu preciso no meu particular intimidade. Só que a Babilônia, ela não aceita a intimidade. A Babilônia, ela quer ter acesso à tua intimidade. E mais uma vez eu digo, muitas vezes nós abrimos a nossa porta pela rede social. E a Babilônia já me viu
com roupas íntimas. A Babilônia já me viu em momentos íntimos. A Babilônia já me viu com as pessoas íntimas. A Babilônia está vendo tudo. A Babilônia está de olho em tudo. E digo mais, não só em coisas materiais, mas também a Babilônia está tendo acesso ao coração de muitas pessoas. Hashtag me sentindo chateado, hashtag me sentindo triste, hashtag brigaram comigo, hashtag tal, hashtag... Toma cuidado, meu amigo. A Babilônia, ela quer destruir tudo. E o que a Babilônia, ela usa como chave de acesso? Quando você faz algo e aquilo que você está fazendo não tem um intuito de glorificar a Deus, a Babilônia se apaixona por aquilo. E olha o resultado. Vamos ler aqui ainda em Isaías 39, versículo 3. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias, ele disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua aí vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto é minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Sabe o que é a continuação aqui? Não vou ler não, vou só explicar para a gente finalizar. Ele disse tudo que você mostrou. Eles virão e vão levar tudo embora. Tudo. Você mostrou tudo. Tudo mesmo, tudo. Tudo que você mostrou, você vai perder. Seus filhos vão ser levados. A Babilônia virá e levar seus filhos embora. Porque você não soube guardar a tua intimidade. Por isso que eu estou colocando aqui Ezequias versus redes sociais. Toma cuidado com a rede social. Ela é traiçoeira, ela te envolve em tramas, ela te envolve em pré-tragédias. Não abra mais o seu coração para dizer que você está triste, que você está chateado, que você está emburrecido. Faz isso não. A Babilônia está de olho naquilo que é seu, mas aquilo que é seu tem que estar guardado pelo Senhor. Eu quero pedir a Deus que te abençoe, que te livre dessa trama que a Babilônia ela arma contra você. Ela vem com um sorriso, curtiu, você é uma bênção, isso, vai falando. A Babilônia está interessada em destruir você. Ela não está interessada em te ouvir. Guarda teus sentimentos para você, mas não os exponham na rede social. Lá é uma rede onde tem muitas e muitas armadilhas. Aqui fica esse recado de Deus que foi dado aos jovens domingo na igreja e fica dado a você também, jovem e não jovem. A palavra de Deus é universal, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo devocional.